Gente. Gente, nunca fiz live na vida. Não sei como funciona. Já funcionou? Já começou? Não temos. Tô aqui, né? Nunca fiz live na vida. Tô tentando descobrir qual é a mágica. Como funciona. Mas não tem ninguém. Posso ficar aqui falando sozinha. Alguém. Ah, Sol. Olha, Sol apareceu. Oi, Sol, tudo bom? Tô aqui testando uma live. Nunca fiz uma live. Quer dizer, eu já fiz no Facebook, mas agora tem pessoas entrando. Gente, falem comigo, porque eu não marquei essa live com ninguém. De tipo, vai estar eu e outra pessoa. Então eu preciso que vocês interajam comigo, ok? Quero saber como vocês estão, né? Como eu não sou celebrity que vai ter milhões de views. Mas sei lá, eu queria conversar um pouco sobre esse tempo, aproveitar que eu estou home alone. E aí, queria saber como vocês estão, como vocês estão lidando, estão com muita ansiedade. Tudo bom, lindeza? Como que tá aí na terrinha? E, enfim, bater um papo, sabe? De boa, assim, bater um papo. Então, olá, Mário, tudo bom? E, gente, minha conexão tá ruim. A gente tá com os problemas de conexão porque tem muita gente conectado, né? Então, às vezes o 4G tá melhor do que a internet fixa, por melhor que seja a sua capacidade de internet, principalmente no horário das lives, que é às 6 horas da tarde e às 8 da noite, né? Então, assim, concentra tudo, que às 20 horas é o horário das lives, mas se alguém quiser entrar para aparecer o roxinho, entra comigo que eu divido a tela, tá bom? Eu não sei como é que faz, mas eu vou aprender. Bom, enfim, eu queria falar de amenidades, mas na verdade só queria bater um papo, sabe? Explicar um pouco como tá sendo esse tempo de quarentena, né? E que é um tempo muito estranho, né? Hoje eu fui na escola que eu trabalho, porque a gente teve uma reunião para definir se ia ter férias, se não ia, todo esse trâmite, né? E eu tava conversando com uma das minhas coordenadoras, porque eu trabalho na mesma instituição, mas eu trabalho nos dois polos, então a gente segue rumos diferentes dentro da mesma instituição. E aí foi interessante que eu tava conversando hoje com uma coordenação minha. E ela falou assim, cara, Jesus tá voltando. Jesus tá voltando e a gente precisa se preparar. E eu falei pra ela, eu falei assim, é engraçado a gente descobrir que a gente não tem controle, né? Que no final das contas a gente não tem controle de nada. E foi muito interessante que até esses dias eu tive um sonho muito. Eu dou aula de inglês. Eu sou fluente em inglês e eu dou aula de inglês. E agora, nesse período que eu tô aqui em São Paulo, eu tô trabalhando com pequenininhos na pré-escola. E tô trabalhando com fundamental, que é do primeiro até o quinto ano, né? E por enquanto é isso que eu tô fazendo. E, e foi muito interessante que essa semana eu tive um sonho muito específico e foi muito simbólico. E aí eu tava conversando com duas pessoas próximas minhas, assim, tentando decodificar esse sonho.
E aí, ai, deixa eu virar que eu tô torta. Tô na cama, tá, gente? Aproveitar que eu tô sem minha cria aqui. Sabe que eu amo minha cria, meu bebê é a coisa mais maravilhosa desse mundo, mas ele não deixa eu ficar no celular, porque ele quer mexer no celular, né? Bom, enfim, essa semana eu tive um sonho muito específico. E algo que uma das simbologias desse sonho é que eu tinha visto, tipo, um morcego e eu tinha visto a pomba. E eles estavam presos, assim, né? A pomba tava presa num lamaçal e o morcego tava tentando sair, tipo, de uma gosma, assim, de uma árvore, sabe? E enfim, teve várias codificações pessoais, mas tirando as codificações pessoais, algo que Deus estava me falando era assim, porque eu tinha que passar no meio daquele caminho, sabe? Uma pessoa falar pra mim, ó, finge que não tá acontecendo e vai. E eu falei assim, como não fingir que tá acontecendo? Porque eu olhava para aquilo e me incomodava. E algo que eu entendia era os embates que a gente tá tendo nesse tempo, né? O morcego, porque foi a raiz do Covid, né? Que, enfim, o vírus que a gente tá aí combatendo. A raiz foi o morcego. E a pomba, e enfim, onde ela estava presa, né? Que não era a pomba do Espírito Santo. A pomba, ela se preocupa com o sustento só para se alimentar, né? A pomba não tem um planejamento financeiro. Essas pombas cinzinhas que a gente vê na rua, elas ficam ciscando, né? É assim, para comer, né? Então, algo que a compreensão que eu tive é que era assim, o estresse gerado nisso, porque a gente só consegue focar em duas coisas. A gente só fala agora de sustento ou a gente só fala agora de Covid. Como se não existisse mais nada. Entendeu? O que eu quero dizer que, né, não vou ser tipo demagoga e ficar, não precisamos de dinheiro, não vivemos no mundo capitalista, não é isso, né? Tanto que, né, eu trabalho e tenho que me sustentar e segue o baile. Mas eu digo assim, quando isso te prende, quando se vira o foco só nisso, né? E eu realmente entendo isso como um ataque mental, um ataque espiritual para que a gente fique estagnado. E depois, no final do sonho, eu vi meu cabelo caindo, assim, como se eu tivesse com câncer e caía pedaços no meu cabelo. E aí nisso Deus me falou, cara, elas são onde a preocupação tá sendo concentrada, isso tá gerando estresse, muita energia. E se você não tomar cuidado, você vai ficar focando nisso, né? Às vezes não ficar focando numa coisa assim, tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar resultado, mas assim, e se faltar, você começa a fazer parcerias com mentalidade de miséria e de retenção. E às vezes até você pode ser uma pessoa super generosa, super próspera, mas a sua mente é uma questão de mentalidade, entende? É o que tá ocupando a tua preocupação? O que tá ocupando a tua internet? O que tá ocupando a tua televisão, sabe? O que tem te ocupado, né? E às vezes se você não comenta esses assuntos, as pessoas ficam assim, nossa, mas que mundo você vive? É o mundo da Poliana, né? Se você não tá preocupado. Me chama, desculpa, Denise, me chama, tá bom? Se você ainda tem meu WhatsApp, mas me chama pelo Instagram, a gente conversa. Me chama assim, por favor, tá? Vai ser um prazer, lindeza. Tô com saudades. Então, e aí foi muito interessante, porque Deus estava falando isso comigo. Que a linha é muito tênue, sabe? Da gente ficar assim, não, mas porque, imagina, né? Se eu não falar de Covid, que mundo que eu vivo? Porque tem pessoas morrendo de Covid, então eu não me preocupo. Se eu não falar de economia, porque eu sou burguesa fútil, que mundo que você vive? Né? Teve até hoje uma colega nossa mostrou uma publicação, porque teve um... posso expor, né? Tá na internet exposto, então, né? O que aconteceu? A minha chefe, dona do lugar onde eu trabalho, ela é muito ajudadora, assim. Então, o que ela fez? Se você entra no perfil dela na rede social, o perfil dela é público e tal. Então, vários pais que têm comércio, ela tá divulgando o comércio dessas pessoas, né? Então, que nem... Por exemplo, meu pai tem restaurante, né? Ela é minha chefe e ela divulga lá a página do meu pai. Se algum pai de aluno tem cabeleireira, ela divulga a página da pessoa. E ela divulgou a página de uns pais de alunos nossos que eles têm uma rotisseria, alguma coisa assim. Aí nisso, veio lá um outro pai e falou assim, em tempos de escassez só se come arroz e feijão picadinho, então eu quero 50% de desconto de mensalidade, não sei o que.
Meu, olha que mentalidade, sabe? A gente tá tão focado nisso. É uma parceria que você faz com a orfandade tão grande que a pessoa nem viu, nem se atentou de ver assim, pô, ela tá divulgando um negócio. Nem se atentou em ver as postagens anteriores da pessoa, ver que ela tá divulgando. E aí ela falou assim: olha, esse é o comércio de um pai de aluno e eu tô, não sei se você reparou, mas eu tô divulgando outras pessoas. Mas a gente tá tão assim, cara, fazendo parceria com a orfandade, né, e com essa coisa de miséria, que tipo assim, não, aqui é arroz, feijão e picadinho, e o cara já deduziu ela como fútil, porque ela tinha postado uma foto do negócio da rotisserie divulgando o trabalho de outra pessoa para ajudar no sustento, sabe? Então é muito interessante que eu acho que a gente tá num tempo muito intenso, né? E ontem eu tava conversando com uma amiga minha que é psicóloga e ela falou assim: ai, tem hora que tá tão chato, né? Ela falou assim: porque se você gosta de um. Se você. Vamos. Vai. Se você concorda com o político que tá agora, é porque você odeia o outro. Se você não concorda, é porque você vive no mundo de Poliana. Oi, Marcela, tudo bom? Então, é assim, cara, porque, por exemplo, se Carla, ok? Por exemplo, você fala assim, Carla, você gosta do governo atual? Ou eu concordo com ideias ou não concordo com ideias. Não é exatamente. Eu não tô preocupado com a pessoa em si que tá governando, entende? Mas existe lá um aparato de ideias, uma mentalidade com que eu concordei ou não na hora do meu voto. Se foi quem eu votei, paciência. Se não foi quem eu não votei, paciência, cara. Uma época vai ser alguém que eu votei e eu vou concordar, e uma época vai ter gente que eu não gostei que tá lá e paciência. E as coisas. Segue o baile, gente. O mundo não gira no nosso umbigo, entendeu? E tá tão insustentável, sério. Eu tenho pessoas assim incríveis, amigos incríveis de anos. E tá uma militância política desgramenta na internet. Ah, quem entrou? Lindinha! Gente, é minha tia, tá? Essa lindinha que entrou agora. E aí você tem toda essa militância política, sabe? E algo que até comentei uma vez, eu falei assim, você já viu time de futebol? Como é interessante, né? Porque você vê assim, dois times, e isso é muito nosso instinto de guerra. Você já viu torcedor de futebol? Torcedor mesmo, tá? Aqueles caras, meu, os caras dão um sangue. É uma coisa assim, né? Você vê que deve ter gente, meu, em abstinência por causa de futebol. Eu tô falando sério, sabe? É um negócio assim, eu conheço algumas pessoas que, né, são, meu, o time tal. Cara, é uma coisa tão bonita de se ver. E outro dia o Espírito Santo tá me falando, o ser humano, ele tem necessidade de estar é, buscando algo, lutando algo, por algo. E assim, e por exemplo, um futebol. Você não joga futebol, mas você vai lá e torce por alguém, né? Só que às vezes isso vira uma obsessão. Ou então você não vira político e aí você tá lá se matando por causa do político, sabe? E desnecessário. Eu tenho, tipo, amigos que falam assim: você votou no fulano, então pode sair da minha lista. Não quero falar nunca mais com você. Gente, você tá destruindo uma amizade de 10 anos porque você tá tão obcecado por político ou qualquer coisa. Quer dizer, ninguém pode bater contra você. Que fragilidade é essa? Seja política, seja feminismo, seja qualquer meleca, entendeu? Quando eu digo feminismo, gente, não sou contra feminismo. Eu sou contra qualquer idolatria de mentalidade. Eu acho que tem uma idolatria de mentalidade referente ao feminismo, porque porque vem contrapor o machismo, certo? Então, de um extremismo a gente vai ao outro, né? Então, você tem todas essas coisas. Então, o que nós somos tentados a fazer nesse tempo? Né? O meu antigo pastor pregou sobre isso domingo. Ele falou assim: o que essa quarentena tá te tentando a fazer? Tá te tentando assaltar a geladeira? Né? Tá te tentando a ficar discutindo política, né? Meu marido que brinca, gente, meu marido maravilhoso. E tem dia que ele fala assim: tá treteira, hein? Você tá treteira hoje. Tipo, essa quarentena tá despertando uma TPM constante ou você ter serenidade, entendeu? Na vida das pessoas. O que está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tempo ele é um tempo muito curativo, né? Eu não gosto de falar muito essa palavra curativo nesse sentido, mas um tempo curativo. E assim, eu acho que a gente se preocupa muito com a forma que as coisas são ditas, né? Não justifico a falta de tato do presidente, nem do brasileiro e nem do americano, entendeu?
né? Então, assim, mas, cara, fizeram um drama em cima de um comentário que o cara fez que você fala, mano. O outro presidente antigo falava as mesmas coisas, só que ele falava de outro jeito e a gente não se importava, porque naquela época não tinha foco. Entende? E eu falo assim, meu, as pessoas não têm educação nem numa live, né? As pessoas não têm, como eu posso falar? Não tem educação nem na internet e você acha que todo mundo te metralhando se você fosse presidente. Eu não tô defendendo o presidente, ok? Só que eu sou o tipo de pessoa assim, eu fico pensando, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como eu agiria? E eu não queria estar no lugar deles, de jeito nenhum. Sinceramente, não queria. Aí a galera fala assim, ah, mas o cara quis ser presidente, quis ser governador, quis ser ele que se dane, ele tá cuidando da gente, foi por ganância, foi por. Foi. Meu, mas, cara, é muito ferrado. É muita pressão, gente. É muito maluco. Tudo bem a pessoa querer chegar lá. Mas hoje você tem um nível de exposição do que se é feito o tempo todo. Você não tinha isso 5, 10. Tipo, o cara respira, sai uma matéria na internet. O cara piscou, né? Você não tinha essa exposição pessoal das pessoas. Você não tinha esse tipo. E essas coisas deixam as coisas muito frágeis. Essa semana, eu não sei quem viu. É, como é que chama aquela moça, modelo Pugliese, Gabriela Pugliese? Gente, eu não sei quem, eu não acompanho, tá? De verdade, isso não me faz melhor do que ninguém, não é tipo, ai, como eu sou super crente. Não, é que eu realmente evito porque eu sei que a minha falha é que eu posso perder muito tempo com essas coisas. Então, eu só vi uma matéria, porque eu sigo lugares de notícias, e aí eu vi a galera. Meu, a Pugliese, ela, enfim, ela é famosa aí na internet, sei lá, ela é modelo. E ela já tinha pegado o Covid. E o que aconteceu? Ela pegou Covid logo no começo, ela e a Fernanda Paz Leme ficaram de quarentena, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, esse final de semana, acho que ela deu uma festa, uma coisa assim. E acabou vazando na internet a festa que ela deu. Gente, vocês viram o que fizeram com essa menina? Já, juro, eu morri de dó. E eu tô nem isso, alguém vai falar assim, ai, que fute, você tá com dó da Pugliese. Eu nem sei quem ela é, porque o que fizeram com essa menina está sendo desumano. Meu, ela perdeu vários contratos. Ela tinha contrato com a Hope, com a Desinchar, com não sei quem, não sei quem. Ela perdeu vários contratos. Hackearam a conta dela na internet. Primeiro ela perdeu trocentos mil seguidores lá que ela tinha. Hackearam a conta. Ela pediu perdão. Ela falou assim, gente, me perdoa, como eu já tinha. Desculpa. Gente, não é Covid, tá? São Paulo tá com 30% de umidade. Faz 20 dias que não chove. E aí eu vou falando e a minha garganta não ajuda. Mas não é Covid. Tá tudo certo. Então, eu fiquei com dó, sabe? E é muito difícil falar assim, eu fiquei com dó. Não com dó, assim, compaixão. Quando eu digo dó, é compaixão, né? Então, assim, eu fiquei com compaixão dela, que eu falei assim, cara, estão acabando com essa menina. Ela criou um perfil novo, ela fez um vídeo pedindo desculpas. E aí as celebridades super boazinhas, que sempre são caíram matando nela. Porque você é uma irresponsável, que você fez uma festa. Meu querido, passa aqui no favelão pra você ver o batidão que tá tendo. Passa em casa de galera de elite muito. Tem muita gente fazendo muito pior do que ela, entendeu? Só que calhou que o dela expôs na internet e ela é uma pessoa visível. E ela mostrou que ela falou assim: como é que ela falou? Ela mostrou lá alguém que xingou muito ela e as pessoas sendo muito agressivas. E aí ela falou assim: agora eu entendo porque algumas pessoas públicas acabam cometendo suicídio. Gente, eu fiquei com dó, porque ela pediu desculpa. Ela falou, gente, desculpa que eu fiz uma festa. Aí então você é uma irresponsável. Você incentivou as pessoas a fazerem festa. Você não sei o quê. Eu falei assim, gente. Então você vê a fragilidade do ser humano, né? De você pensar assim, a fulaninha que é blogueira fez uma festinha, eu vou fazer uma festinha na minha casa. Gente, você tem que ter no mínimo discernimento que nível de influência você tem. Que assim, a fulana blogueira fez uma festa, mas a fulana blogueira já teve Covid, a fulana blogueira vive no outro nível de glória que eu não vivo, entende? Então, é uma parada muito doida. E aí tem aqui, ó, que a Sol falou, ninguém nem sabia quem eram os ministros. Exato. Eu tô pulando de assunto em assunto porque tá tudo interligado, tá? E a minha cabeça funciona assim. Quem conviveu comigo, quem teve aula comigo, sabe que é isso. Eu vou puxando gancho com gancho. É real isso que a Sol falou. Que, assim, as pessoas não sabiam nem quem eram os ministros. Né? Eu lembro que a gente não tinha noção de nada. Hoje você sabe, meu, a cor da cueca do cara. Pausa devido a baixo. Gente, a internet tá zoada. E só eu que tô com a internet aqui em casa, porque o Danilo não tá aqui, então só eu que tô usando. Bom, enfim. E aí,
a gente vive nessa exposição tão absurda e isso deixa a gente tão doente, sabe? E eu fiquei pensando, gente, espera dois. Sim. Só um minutinho, peraí, eu vou tentar botar no 4G. Segura aí, já volto. Voltou? Botei no 4G. Meu 4G já tá indo pro vinagre mesmo. Pronto. Então, e o que que acontece? Quando começou essa história do Covid, eu tinha ido, na verdade, eu tinha ido no Descent, né? Eu não sei quem sabe aí do Descent, que foi aquela reunião global de pessoas e oração e igreja, enfim. Eu fui no Descent dia 8 de fevereiro, fui no estágio e tal, e fiquei bem pouquinho, né? Porque eu tinha compromisso, e minha prima casou no mesmo dia do Descent, foi muito legal. E, enfim, e foi muito coisas que eu senti, assim, que eu lembro que eu cheguei e o Danilo falou assim, não acredito que você ficou, tipo, 1 hora no evento e você teve todo um chevas. E tudo bom, tia? Você teve todo um chevas e tinha gente lá fritando há 12 horas, né? Mas, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fui pro Descendo, Deus já tava falando muitas coisas, né? Então, o Descend, eu acho que ele foi o creme de la creme, né? Aliás, os eventos que eu participava, né? Porque agora a gente tá em casa. Mas a Conferência do Unamis, o Descend, que eu tinha ido, tudo, vinha o extra. E Deus me falou isso, Carla, isso não é a centralidade da fé. Os eventos não são a centralidade. Os eventos têm que ser o creme de la creme, entendeu? É quando você fica lá pra ficar muito doida com Deus, muito doida no bom sentido, né? Você recebeu extra, porque a sua fé, a sua vida já tem que estar solidificada, né? Você não pode ficar pulando de culto em culto, você não pode ficar pulando de missa em missa, de evento em evento. Essas coisas edificam a gente, são maravilhosas, assim, né? O quão bom e quão suave é viver em comunhão com os meus irmãos. Mas, cara, a nossa casa é tão santificada quanto, sabe? E aí, enfim, foi muito interessante. Quando eu fui no Descent, dia 8 de fevereiro, e Deus tinha falado algo pra mim sobre abril. E eu ficava, abril, né? Tipo, abril. E aí eu falava assim, vai acontecer alguma coisa em abril. Não sei o que que é, mas vai acontecer alguma coisa em abril. E aí, tudo bem. Passou. E foi muito legal que 1 hora teve, antes de entrar um pregador que é o Francis Chan. Aliás, recomendo, se vocês nunca leram livros do Francis Chan, leiam, tem em português. Os livros dele são de super fácil leitura e ele é um chuchuzinho. E ele tá morando em Xangai, aliás. Ele morava nos Estados Unidos e tá morando em Xangai. E antes dele entrar, não sabia que era ele que ia pregar, antes dele entrar, eu vi um dragão chinês. Aquela festa de virada do ano, né? Do ano chinês e tal, não sei o quê. E eu ficava assim, caraca, por que eu tô vendo um dragão chinês? E eu tava lá, orando, de olho fechado, e eu ficava vendo aquele dragão chinês, dragão chinês. E eu ficava assim, meu, eu tô muito louca, não é possível. Eu falava, por que eu tô num evento que não tem nada a ver com isso, vendo um dragão chinês? E aí, a única coisa que o Espírito Santo me falava era assim, é algo que quer distrair, porque eu via as pessoas fantasiadas dentro daquele dragão chinês pra fazer algo ruim por trás. E aí mas eu nunca pensei na China, ainda não tinha estourado o Covid, porque era começo de fevereiro, a gente não tinha nem passado pelo carnaval. E não tinha estourado o Covid aqui, né? E eu falei assim, tá bom. E aí tá, abriu, aí eu falei, mano. Aí passou. E o Francis Chan pregou exatamente sobre as distrações, né? Que nem ele é um cara que ele se tornou um pastor muito bem sucedido. E ele tem vários filhos, tal, casado, tudo. E ele optou, ele saiu de uma casa enorme para uma casa menor. Ele faz missões nos países perseguidos, tal. Ele optou por uma vida low cost. Ele abriu mão de finanças e ele prega muito sobre isso, né? Sobre a gente vencer o nosso conforto. Não você fazer um voto de miséria, entendeu? Ficar se chicoteando. Mas realmente você ter um propósito muito intenso com o dinheiro, com Deus, sobre finanças. E ele pregou exatamente sobre isso. E aí, na sequência, o Kriegner, que é um cara que fala sobre política e intercessão, ele falou o seguinte... a gente vai começar o jejum de Jesus e vai terminar daqui 40 dias. E eu fiquei... Falei, nossa, a gente vai começar o jejum de Jesus. E aí começou depois do carnaval, que foi o mesmo tempo da quarentena. E eu falei, caraca, vai acontecer alguma coisa. Aí eu falei, abril. Aí bateu, eu falei, 40 dias vai bater abril. E aí foi quando chegou a Páscoa, e nós vivemos esse tempo da Páscoa igual os judeus viveram, né? E teve toda, igual foi a perseguição daquela época, tal. Então a gente tá vivendo um tempo muito especial. E aí esse sábado teve o Descend ao vivo, né? O Theo Hayashi resolveu fazer o Descend ao vivo. E foi muito,
muito legal. Eu assisti algumas partes, até mais do que eu gostaria. Eu falei, olha como Deus é maravilhoso. Eu consegui assistir várias partes da minha casa, no conforto da minha casa, pela internet. E foi muito intenso. E foi muito diferente do que eu esperava. Porque eu esperava, tipo, ai, cara, e Deus vai fazer isso, e eu vou ouvir isso. E, cara, eu só chorava. Juro, eu só chorava. Eu só via, assim, quebrantamento, sabe? E algo muito profundo que eu vi, alguém postou. Olha quem entrou, minha mamãe! Alguém postou algo muito interessante esses dias. Não lembro quem foi, mas eu vi naquela entradinha do WhatsApp de alguém. Que falou assim: nós falamos tanto de avivamento, né? Avivamento emocional, avivamento espiritual, avivamento. E fala assim: a gente sempre fala que esse avivamento, esse tempo que a gente tá vivendo, nunca foi vivido antes. E realmente, o tempo que a gente tá vivendo nunca foi vivido antes. E aí tem uma mágica nisso. Se é algo que nunca foi vivido antes, como você quer viver com a mesma estrutura, né? Então, no começo do ano, o Pastor Theo, ele falou sobre isso, sobre Chasing Mavericks, que são aquelas ondas enormes em Nazaré, aí em Portugal, Denise, que são as ondas maiores do mundo, né? E os caras que vão surfar essas ondas, ou eles estão ultra mega preparados, ou eles são engolidos pela onda. E se você for engolido por uma onda dessa, você morre, porque uma batidinha daquela força de água quebra o seu pescoço. E o Theo tinha falado que esse ano era um ano que a gente viveria nessas Chasing Mavericks, né? Que a gente viveria revoluções. Então, assim, a maré tá super alta. Então, assim, você escolhe, você vai ser engolido por ela, ou você vai, continuar remando e você vai surfando, você vai aprender a surfar. Entende? Então, nós estamos sendo desafiados a um romper físico, a um romper emocional, a um romper financeiro, a um romper... Só que, assim, não dá pra ter mudança sem você querer mexer na sua estrutura. E dói, né? Dói, ninguém quer mexer na estrutura, né? O que a gente quer, assim, Covid desapareça e vamos continuar com a vida que a gente tinha antes. Eu tenho ouvido as pessoas falando, eu quero a minha vida como era antes. Ontem uma colega de trabalho me falou isso, me devolve a minha vida, pelo amor de Deus. E eu falei pra ela, querida, não vai rolar não. Não vai rolar, gente, não vai rolar. E aí nós temos duas opções, né? Você tem a seguinte opção: ou você continua a sua vida do jeito que tá, tipo um marasmo, ou do jeito que tava, porque eu não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas o negócio não tava bom antes, entendeu? Só que a gente tem um desespero, porque, né, a nossa orfandade, o nosso instinto de sobrevivência, ele grita. Então ele não pensa na evolução, ele pensa assim: vou ficar aqui apático, alguém vai resolver por mim, né? E eu vou ficar aqui, eu vou me esconder debaixo da toca até esse convite passar. E, enfim, é isso que vai rolar, né? E isso é legal, mas e aí? Entendeu? Porque foi o que eu tava falando, né? Quais são os espíritos que a gente tá lutando nesse tempo? Você tá lutando contra o espírito de medo, você tá lutando contra Mamon, que é o amor ao dinheiro, a ganância, né? O problema não é você ter dinheiro, mas o problema é o amor ao dinheiro, o que gera, porque aí você bate tanto na mentalidade de miséria, que é retenção, né? Que isso são, a gente chama de digitais de guerra. Isso tem a gente chama de espírito catastrófico. O espírito catastrófico, ele fica como uma marca genética na gente. E o que a Dana de Silva falou isso? Aliás, hoje vai ter uma live dela, ela é maravilhosa, se vocês puderem assistir às 20 horas. A Dana de Silva fala isso sobre espírito catastrófico. Ela conta, e ela é psicóloga, ela conta que o filho dela, ele tinha uma depressão inexplicável. E ele deprimiu e não tinha explicação. Eles viviam bem financeiramente, o menino foi bem educado, bem criado, ele não sofreu abuso, né? O menino teve uma estrutura boa de vida e tal. Ele tinha uma tristeza, assim, que ele não sabia explicar. E ele queria se matar. E ele falou pra mãe dele: mãe, quero morrer. E não era químico, eles já tinham levado ele fazer exame pra saber se precisava de medicação. Ele passou no neuro, passou... Então, assim, não era algo orgânico e não era algo emocional. Esse menino não teve uma sequência de traumas que levasse ele a ter uma depressão. E ele falava pra mãe, ele quer morrer. E a mãe dele falava assim: meu Deus, como assim meu filho quer morrer? Né? Porque não tem causa, procurou, se sondou, filho, o que a gente fez de errado com você, né? Os pais se sondam, né? E ele falou, não sei, ele falou, mas me vem um sentimento que eu quero morrer, é uma dor absurda, eu não sei de onde que vem isso.
E ela, uma mulher de oração, muito nela e o marido dela. E enfim, e aí Deus falou pra ela sobre o espírito catastrófico. O que é o espírito catastrófico? Do mesmo jeito que você tem uma genética na sua vida, você tem uma genética, por exemplo, minha família, por exemplo, tem uma genética cardíaca, né? Tem gente que a família, várias pessoas tiveram câncer, várias pessoas tiveram... Oi, Clau, tudo bem? Ai, Clau, você vai amar esse assunto. Eu estou falando sobre espírito catastrófico. Então, o espírito catastrófico, ele vem de uma genética de guerra. Então, provavelmente, eu não sei você, mas assim, eu creio que 99% das pessoas, nós temos pessoas na nossa linhagem que viveram tempos de guerra, né? Viveram que nem meu avô veio da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e depois os meus avós viveram Segunda Guerra Mundial no Brasil, mas viveu, né? Então, você tem pessoas que vieram com características de guerra, pessoas que passaram por fome, que passaram por necessidade. Isso fica na nossa genética emocional e espiritual. Você fica com um padrão mental de retenção. E aí você faz parceria com o espírito de miséria. Ou então, às vezes a pessoa fala assim, porque o meu avô era dono de engenho, ou o meu avô foi escravo, o meu tataravô, tal. Se você não orar quebrando isso, você vai ter a mesma carga emocional que essa pessoa teve. E isso é muito interessante, né? Tanto a carga emocional de sofrimento, que nesse menino ele tinha uma depressão porque ele tinha digital do espírito catastrófico, né? E aí eles oraram, quebraram, pronto, ela orou. Deus, em nome de Jesus, passa o teu sangue sobre a nossa ascendência e descendência, nós rompemos qualquer parceria com o espírito catastrófico, principalmente na área de depressão. Em nome de Jesus, amém. Acabou, gente, o menino nunca mais teve depressão. Porque a depressão dele não era orgânica, não era uma depressão emocional, ele tinha uma depressão espiritual. E não é porque ele tinha parceria com o demônio, tinha feito nada de errado, nada. Aquilo veio, porque começa... E geralmente vem com força na terceira geração. Isso, genética explica, gente. Epigenética, tá? A gente não tá pirando numa coisa de esoterismo, de cosmo, nada disso. A gente tá falando de uma real que a epigenética te explica, né? Que de ciclos e ciclos as doenças vêm, as coisas vêm, tanto as características boas quanto ruins, e principalmente na terceira geração. A genética te explica, por exemplo... Eu tenho o Dante, por exemplo, né? Ele é 50% genética minha, 50% genética do Danilo. Mas se você for puxar a genética todinha, é como se eles fossem filhos dos meus pais e dos meus sogros, não meus. Porque a terceira geração é a marca central da genética. Então, ele vai carregar cargas emocionais de coisas que os meus pais passaram e eu não passei. Entendeu? Do mesmo jeito que eu carrego cargas dos meus avós. Então, isso vem, entendeu? E aí você ora e quebra, em nome de Jesus, amém. Eu tive uma aula com uma geneticista e ela falou sobre isso, né? Que todos os nossos comportamentos são renováveis e tal. E principalmente essa da miséria. E é muito legal que vem do espírito catastrófico. E eu lembro que quando a Dana de Silva falou sobre isso, eu falei, nossa, que interessante, né? E aí Deus começou a falar pra mim, espírito de escravidão, Carlos, espírito de escravidão. Aí eu fiquei, porque ela falou assim, gente, vamos orar e pergunta pra Deus se tem alguma coisa na sua linhagem sobre o espírito de escravidão. E eu falava assim, gente, por que espírito de escravidão? Falei, Deus, já orei, já quebrei, já reivindiquei, já renunciei, E aí Deus me colocou a memória de alguma galera de ancestral. Ele me mostrou que a pessoa trabalhava no engenho, né? E essa pessoa era humilhada pelo chefe. Então, é como se viesse na minha linhagem um sentimento de humilhação. E o sentimento de humilhação, ele te gera depressão. Você nunca se sente bom o suficiente, você se torna super crítico. E aí você fica fazendo parceria com orfandade, você fica fazendo parceria ou com rebelião ou com apatia, porque a sua raiz fica sendo órfã, entendeu? Uma vez que você orou, quebrou, amém. Aquilo não vem mais com uma força espiritual, mas você vai ter que fazer todo um reset habitual, de tipo assim, ok, né, Deus falou que tinha essa carga tal, e a consequência dessa carga era um comportamento crítico, ok, mas se eu continuo sendo uma pessoa crítica, aí problema meu, entendeu? No sentido assim, eu tenho que reformatar o meu hábito, porque aí geralmente, por exemplo, tô falando da crítica nesse caso, a crítica virou um escudo pra eu me proteger e pra eu me colocar como superior ao outro, entendeu? Como tipo, ó, eu te domino, né? Foi muito interessante até que hoje teve uma situação e eu comentei isso com uma pessoa, falei assim, olha que interessante como as coisas são. Tem uma pessoa
Deixa eu ver se eu consigo fazer a ponte da situação, peraí. Tem uma pessoa que ela vai sempre num lugar e ela quer sempre as coisas do jeito dela, tá? Então eu vou dar um exemplo, vamos supor. Você sempre vai comprar uma coisa no mesmo lugar todos os dias de um fornecedor seu e você quer do seu jeito. E aí você liga e pede de um jeito, aí chega lá, você não quer. Ou então você liga e atrasa, e você tá sempre reclamando constantemente daquilo. Só que quando a pessoa que tá te fornecendo vira e fala assim, ó, não dá, ó, a regra aqui é isso, a gente faz pra você, mas tem que ser tal, você se chateia profundamente. Então hoje eu vi isso acontecer com uma pessoa e eu vi a tristeza no olho dela. Tipo assim, tá, aí na hora, né, meu red alert, eu falei assim, caraca, ela sofreu abuso. Então, assim, na hora eu bati, assim. Aí eu perguntei pra outra pessoa, eu falei assim, você conhece essa pessoa? Você sabe que ela sofreu algum tipo de abuso emocional, né? E aí eu falei, eu percebi. Ela até comentou que foi abandonada pelo pai, que sofreu depois muito financeiramente e tal, não sei o quê. Eu falei, você entende porque ela sempre tem esse comportamento ríspido? Porque ela sempre chega impondo a vontade dela, porque quem tinha que ter dado segurança, que era o pai, não deu. Porque é o pai que dá limite, é o pai que dá segurança. Então, ela não tem disciplina de horário, de constância. Ela tem necessidade de ficar dominando o outro. E isso também vem de raiz de espírito catastrófico. E também vem porque ela é afrodescendente, então vem de coisa de escravidão. E o escravo, ele tem na genética... O escravo não. O afrodescendente, ele tem na genética dele uma rebelião que é fruto da humilhação que ele sofreu, né? E outras coisas, enfim. Então, se você não quebra essas parcerias, você fica a vida inteira lutando com isso. E aí você não consegue se relacionar direito. Aí as pessoas ficam, é rebelde, é revoltado, ou é apático, né? E aí você acaba pendendo ou para um lado mais violento e agressivo, ou para um lado muito passivo da vida. E eu creio nesse tempo que é um tempo muito de cura, sabe? Que assim, cara, o mundo tá acontecendo, como que você tá reagindo? Você é só um reativo? Né? Que nem assim, lógico, quem não queria, né? Alguém, um governante, seja quem fosse, uma autoridade bonitinha que falasse, ai, gente, olha, estamos aqui, né, fazendo o melhor, cuidando de todo mundo. Mas, cara, não tá rolando, não. Tipo, e não tá rolando, e não é que não tá rolando só aqui, não tá rolando em vários outros lugares. Só que a gente tá na nossa terra, então nossa terra a gente sabe o quanto corre solto. E assim, mais uma vez, eu não tô defendendo ou atacando governante algum, ok? Não sou isentão, é que eu tenho minhas opiniões pessoais e opinião pessoal deve ser pessoal, porque eu não tô aqui pra levantar bandeira política. Então, é muito interessante isso, porque tô aqui na minha reação e eu acho que a gente é convidado a saber por que a gente pensa desse jeito, né? Por quê? Que nem o europeu. O europeu, ele tem uma raiz de domínio, né? Eles são conquistadores, colonizadores, né? Então, eles têm um perfil diferente. Eles estão reagindo de uma forma totalmente diferente ao Covid do que a gente. Por exemplo, né? A nossa raiz é indígena, africana e portuguesa. Olha a mistureba que a gente tem. Você tem 3 perfis aí totalmente diferentes, mas você tem 3 perfis que participaram de raiz de humilhação. Os portugueses foram humilhados pelos mouros. Os africanos foram humilhados pelos próprios africanos em primeiro lugar, ok? Escravos dos escravos, isso é bíblico. Se você for olhar, o mundo, gente, começou pelos africanos e os asiáticos, ok? Só que os africanos, eles mesmos já se faziam escravos deles mesmos lá no começo. E depois o que aconteceu? Caiu uma maldição sobre eles que todos os povos fariam deles escravos. Por isso que a África é desse jeito até hoje, tá? Fica a dica. Então, o primeiro africano mesmo, ele abusava das pessoas da própria família dele e tal. E aí ele trouxe uma maldição pra terra e o continente africano tem essa maldição até hoje. E a gente vai orando pra quebrar. E os indígenas também têm outras raízes de maldição, né? E a gente carrega tudo isso, porque faz parte. E os portugueses também, e eles têm uma raiz com... Oh, meu Deus, esqueci. Com a humilhação, porque eles também tiveram uma colonização dos mouros, tal, eles sofreram. Então, eles se rebelam através da melancolia e da reclamação. Tudo isso faz parte da nossa genética cultural. E aí você escolhe, fora a nossa genética familiar. Então, assim, você olha a genética do teu país,
como cultura, e a genética da minha família. Então você procura assim, qual raiz, né? Quais nacionalidades fazem parte da minha família. Aí você pega óbvias características excelentes portugueses, por exemplo. Eu falo porque eu sou de descendência portuguesa e Brasil português, né? Eles são trabalhadores, eles são comunicativos, eles são família, tem várias coisas boas. A África, continente mais alegre da face da terra, né? Alegria, comunhão, família. Indígenas, coletivo, né? Senso de coletivo. Eles têm isso, né? É muito trabalho manual, muita alegria. Então, você tem tudo isso que é o nosso mix, sabe? E quanto mais você conhece as suas raízes, mais você avança, entendeu? Então, eu nem sei quem tá aqui comigo, né? Gente, quem tá aí comigo? Só faz um tchauzinho pra eu saber quem tá online, por favor, que eu já vou acabar, tá bom? É isso, são vários assuntos. E se você puder, tipo, ora e pergunta pra Deus, fala assim, Deus, o que que eu tô carregando? O que que eu tô carregando que não é meu? Como eu tô lidando com esse tempo? E o que que eu preciso limpar a minha mente, o meu corpo e o meu espírito? E Deus vai fazer. Ele sempre faz, sabe? Se você tem mais intimidade com o Espírito Santo, pergunta pro Espírito Santo. Se você tem mais intimidade com Jesus, pergunta pra Jesus. E ele vai te revelar. Deus tem me revelado coisas assim absurdas sobre mim mesma e sobre várias outras coisas nesse tempo que eu tenho ficado chocada, que eu não esperava, sabe? E ele tem me trazido memórias de coisas que eu não lembrava e memórias positivas, tem estado nostálgica, e memórias não tão positivas, mas assim, que tem me trazido cura, né? Pirei semana passada, surtei, berrei, falei, preciso ir pra terapia, tô ficando maluca. Mas era o tratamento. E tudo bem, agora tá tudo certo, e tá tudo jóia, e procurar por ajuda, né? E tá tudo bem, gente. A gente tá aqui pra ajudar um outro, e tamo junto, tá bom? É isso. Gente, eu não tenho mais o que falar, porque eu já falei muito, eu nem sei quanto tempo eu tô falando. Mas é isso, tá bom? Queria bater um papo. Olha a Thaís aqui. E... é isso, não sei mais o que falar. Se vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, porque eu já falei demais. Tudo bom, lindeza? É isso. Cri, 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 cri. Só deixa eu falar uma última coisa. Eu vou sempre acabar falando, né? Mas é que eu achei isso muito, muito legal. Semana passada... Eu tô evitando assistir televisão porque, né, enfim... E tem sido muito positivo isso. E eu tinha ficado até sem... Eu fiquei fora do Instagram 2 meses. Porque naquele jejum de Jesus eu falei, vou fazer jejum disso, aquilo. E Deus falou assim, Carla, sai das redes sociais. E eu saí das redes sociais porque tava me fazendo mal. Eu tava tendo crise de ansiedade por causa de rede social. Sério. Eu tava entrando no Instagram e eu tava tendo palpitação. Porque eu via, assim, trocentas lives e eu ficava... Aí eu virei contra lives. Eu falei, sério, acho que eu comecei a assistir live essa semana. E assim, assisti assim, né? Oiê, tudo bom? Então, onde eu tava falando da crise de ansiedade por causa das redes sociais. E aí, eu fiquei uns 2 meses sem. Aí eu acessava o Facebook só pra divulgar as coisas do trabalho do meu pai, uma coisa ou outra. E, cara, me fez um bem. Eu fiquei uns 2 meses sem Instagram. Tava me fazendo muito mal. E começava aquele monte de live e começou a me dar ansiedade, né? E eu não sei você, mas assim, o Instagram é uma bênção. Eu amo. Aliás, é a minha rede favorita. Eu prefiro do que Facebook, enfim, essas coisas. Só que você fica vendo aquelas fotos, né? Mó bonitas. E assim, tá todo mundo estocado em casa, mas as pessoas continuam postando coisas bonitas. E você fala assim, cara, eu tô aqui em casa, agoniado, não sei o que vai acontecer na minha vida. E enfim, e aí eu fiz um detox. E aí quando, tipo, Deus falou, você tá pronta pra voltar? Eu voltei, né? Mas eu sei que quando eu passar do limite, eu já orei. Falei assim, Senhor, quando eu passar do limite, começar a me fazer mal. E aí Deus falou assim, Carla, você não precisa de mim, assim, pra falar isso pra você. Isso se chama domínio próprio. Quando você vê que tá passando mal, que isso tá te gerando ansiedade, você pega e simplesmente para. Né? Isso se chama domínio próprio. E isso é bíblico, né? Provérbios. Melhor um homem dominar a si mesmo do que dominar uma cidade. Então a gente está sendo convidado por um tempo de autoconhecimento. Você saber o seu limite. Entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque eu tava falando que eu não tô assistindo televisão. Assim, eu nunca fui muito fã, né? Acabo botando lá TV Cultura, desenho por causa do Dante.
porque ele, né, tá em casa, a escolinha tá de recesso por causa do Covid. Mas passou um cara que ele é climatologista. Ai, gente, eu não sei como é que chama, tá? Desculpa. E enfim, e foi um cara muito legal, porque ele não levantou nenhuma bandeira, assim, de nada, mas ele explicou, ele tava falando quão benéfico tá sendo esse tempo, que, por exemplo, São Paulo diminuiu 40% da poluição. Então ele tava falando, olha isso, que nem esses dias eu vi estrela no céu, coisa que eu não via, ó. Isso porque eu nem moro numa região mega poluída, porque eu não moro no centro de São Paulo, né? Tipo, moro em São Paulo. Gente, pra quem não conhece São Paulo, que tem uma pessoa aí, né, que não é daqui de São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas eu não moro no centro. Eu moro uns 10, 15 quilômetros do centro. Então, tem muita diferença aqui. Como a cidade é muito grande, isso já significa uma diferença gritante. Inclusive de poluição, né? E aí, enfim, eu falei assim, nossa, estamos respirando melhor, tal. E aí eles estavam falando que as crianças não estão tendo... você não tá tendo criança com bronquiolite, porque as crianças não estão na escola. Você não tá tendo criança com crise asmática, um monte de coisa. Os hospitais não estão cheios na área infantil por causa da qualidade do ar. Porque você tem menos pessoas na rua, reduziu 40% lá do monóxido, não sei o que, não sei o que. E que isso é muito benéfico. Olha aí, tá vendo, Thaís? E aí, o cara tava falando isso, né? Então, assim, tá se enchendo por causa do Covid, mas a gente tá evitando várias outras doenças, tanto por causa da higiene, quanto porque a gente tá poluindo menos, né? Você tá fazendo, que nem eu tô fazendo home office, tô trabalhando, mas tô trabalhando de casa. Então, assim, meu carro ainda tava no conserto, ficou 2 semanas no conserto. Pô, eu não gastei 1/3 da gasolina. Eu peguei o tanque tá cheio que eu enchi 3 semanas atrás. Porque, né? Então você tem toda uma economia e uma qualidade de vida melhor. Enfim, e aí esse cara tava falando isso, que ele falou assim, olha... que a mulher perguntou, ai, depois da crise, né? Quando o Covid acabar. E ele foi tão fofinho que ele falou assim, a gente tem 2 cenários. Ele falou, as pessoas realmente se conscientizarem e viver uma vida melhor, né? E ele falou assim, você entender que você não precisa toda hora ficar saindo, toda hora ficar consumindo, você realmente tem um consumo consciente. E a gente vê quão caótica e ruim era a nossa vida, né? Ele falou, nós temos uma mentalidade que a gente vai ter que repor toda a economia que está sendo quebrada e todas essas coisas. E ele falou, e a gente entrar num ritmo industrial maluco para repor o que a gente acha que é economicamente, né? Porque precisa gerar dinheiro, Então ele falou que assim, que o pós-Covid gera 2 opostos. Ou a gente vai realmente ter uma vida consciente e boa, ou a gente vai ser muito pior. Sabe quando uma pessoa tem recaída, ela é viciada em alguma coisa e aí ela assim, ou ela para de vez ou ela recai, quando ela recai é muito pior. Então ele tava falando que o pós-Covid ia ser isso em termos de sustentabilidade e tal. E cara, eu vi tanta sinceridade nele e ele muito triste quando ele deu o segundo cenário, sabe? E hoje eu tive que ir lá na escola por causa do tal. E eu falei assim, cara, tem muita galera na rua. Lógico que bem menos do que a gente tá acostumado. Mas assim, né? Eu fiquei pensando, falei, e aí, gente? Né? E as pessoas falando, eu quero minha vida de volta. E assim, não vai dar pra ter a vida de volta. E será que a gente tá preparado, né? Que nem um avivamento, revival, uhul, glória a Deus, eu quero ver mesmo o mundo inundado por Jesus, entendeu? Eu quero mesmo, porque eu sei que é a melhor opção dessa vida. Não tô falando de religião, tá, gente? Tô falando de Jesus. Naturalmente, né, a religião, ela é um caminho pra isso, né? Mas, enfim, a gente tá com estrutura pra isso? Você tá com estrutura? Porque senão não vai rolar. Não vai rolar, simplesmente, entendeu? Não tem como, cara. Tipo, é você construir uma casa, você tá comprando as coisas que você precisa, você tá fazendo uma base, ou você tá esperando vir alguém daqueles extremely makeover e te dar reformar tua casa e você ficar, uau, que legal. Sabe? Então depende muito da gente. Eu sei sim que os governantes têm a responsabilidade deles, entendeu? E eu sei que, sim, eles deveriam, né, tipo, falar melhor, ter várias coisas melhores. A gente tá num momento de extrema fragilidade, e aí tudo que alguém fala, uma vírgula, já sobe dólar, baixa dólar, mexe na economia, já... Mas, você tem uma população, cara, você tem 200 milhões de pessoas no país, e o que a gente faz no nosso dia a dia? Né? O que eu tô fazendo com o mundo ao meu redor? Entendeu? Então é isso, eu acho que é aquela ironia, assim, eu exijo de autoridades o que eu não faria, que eu não faço no meu dia a dia e nem faria se eu estivesse no lugar deles. Porque eles só estão no macro do micro que a gente vive.
Entendeu? Eles só assim, o estresse que você tá aí todo dia com teu chefe, um exemplo, tá? Seja com teu chefe, seja com quem for, com 5, 10 pessoas, o cara só tem esse estresse numa proporção milenar. Ele escolheu isso? Ele escolheu isso. Ok, tudo bem. Entendeu? Mas eu acho que mais tolerância, e é bíblico, né, gente? Nós orarmos pelos governantes para que nós tenhamos paz, né? Então, assim, para que nós tenhamos paz, ore pelos seus governantes, com o Senhor de sabedoria, com o Senhor de saúde, com o Senhor de discernimento, porque se o cara governa bem, a minha vida vai bem. Então é muito tranquilo isso, mas é muito difícil, né? Porque a gente quer sempre extrair algo. E desculpa, não dá pra ligar pro governador e falar, meu querido, vem aqui em casa, me blinda do Covid. Não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, né? Mas é isso, gente. Deus abençoe. E foi muito bom, né? Eu sei que eu falei bastante, falei de trocentos assuntos, mas puxando uma coisa com a outra. E eu vou orar, tá? Pra finalizar, pra que Deus realmente proteja as nossas mentes, consigamos romper, né, que as pressões que a gente está sofrendo, que é tanto a financeira quanto a de saúde desse tempo, que elas não nos engulam e que nós realmente entendamos que, meu, é dia a dia. Deus vai prover o maná dia a dia. Sim, nós provavelmente teremos tempos mais difíceis do que a gente tá vivendo agora, mas eu penso que a gente é muito abençoado, sabe? Eu penso meus avós, eu penso pessoas que passaram por guerras e pestes e outras coisas e, cara, é muito difícil, né? Não é fácil. Mas é isso, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por cada pessoa que acompanhou essa live. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Deus. Muito obrigado porque tu és santo, Pai. Tu és santo e tu estás sempre conosco, Deus. Espírito Santo nos ajuda a blindar a nossa mente, a sermos transformados, a sermos reformatados, Deus. Eu vejo como se a gente estivesse sendo mandado para uma oficina de computadores. Senhor, reforma, reseta o nosso sistema, em nome de Jesus, Deus. Vem tirar tudo aquilo que não é seu, vem tirar toda a mentalidade que nos engessa, nos aprisiona, toda a mentalidade que nos leva para longe de ti, Deus, realmente vem com a tua luz, com os teus pensamentos que são de paz e não de guerra, Senhor, e que possamos andar com equilíbrio, Pai, quebrar parcerias com coisas que não são suas, Senhor, e principalmente buscar a tua presença, Deus, buscar a tua presença para simplesmente estarmos contigo e entendermos quanto amado nós somos por ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelos seus anjos que têm nos guardado, nos protegido, têm realmente nos sustentado com vida e vida em abundância, Deus. E, Pai, tu és soberano, o senhorio das nossas vidas é seu. Em nome de Jesus, eu lanço toda a ansiedade sobre a cruz. E a tua palavra diz que nós lançamos a ansiedade, Deus. Não é o Senhor que tira a ansiedade de nós, Pai. Nós lançamos, nós fazemos uma escolha. Eu lanço a minha ansiedade sobre a cruz de Jesus, que já superou e conquistou tudo por mim. Porque eu desejo a paz que excede todo entendimento, Pai. Então, quebra qualquer sofisma, quebra qualquer mentalidade que não seja sua, Deus. Quebra qualquer conceito que não seja seu, Pai. Em nome de Jesus, que possamos descansar em paz, Senhor. Ter sono que nos revigore, Senhor, que nosso corpo seja curado, restaurado, Pai. Toca os nossos ossos, nossos músculos, nossos órgãos. Possamos realmente, Senhor, prosperar em tudo que o Senhor tem para nós, seja vida financeira, vida emocional, vida física, Senhor. Possamos realmente cuidar do nosso templo, Pai. Que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, Senhor, para honrar a Ti e termos vida longa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Será que eu consigo gravar? Alguém me explica como eu gravo live? Porque eu nunca fiz live na vida. Deixa eu ver. Alguém me fala onde grava, gente? Tem um botão, alguma coisa? Ou gravar live é só pra... Eu tô apertando aqui um monte de coisa tentando descobrir. Gravar live é só pra quem tem aquele esquema de não sei quantos seguidores. Gente, é isso. E aí, se vocês quiserem, adoraria fazer outra live. Adoro falar. E fica no perfil 24 horas, mas dá pra gravar e colocar no destaques, entendeu? E porque aí depois a gente pode ficar com lá gravado. Mas é isso, eu vou encerrar, tá bom?
que já já meu pituquinho chega. Bênção no meu pituquinho. E é isso, gente. Obrigada, viu? Foi muito bom. E a gente vai conversando. Se quiser, a gente marca outra live. Talvez semana que vem eu esteja de férias. E a gente vai falando, tá bom? E por favor, falem comigo pra não ficar só falando sozinha. Eu sei que vocês estavam vendo, mas assim, só pra não ficar monótono, tá bom? Um beijo, ó. Quem que eu tô vendo que tá aqui? A Sol, a Thaís e a Marcela. Gente, vocês são maravilhosas. Foi um privilégio caminhar com vocês, né? Cada uma numa etapa da minha vida tão diferente. Cada uma num lugar tão diferente, né? E é isso, vocês são incríveis, mulheres que carregam dores e sorrisos. E vocês são mulheres muito, muito fortes. E parabéns, parabéns por tudo que vocês superam, parabéns por tudo que vocês conquistam, porque eu sei que vocês passaram por dores imensuráveis, mas eu vejo muito Jesus sorrindo pra vocês, assim, sabe? E obrigada, porque vocês despejam muita alegria, né? A Thaís é diversão pura. Um beijo pro Léo, que deve estar enorme, né? Meu Deus, o que que são? Gente, 4 anos, né, Thaís? 4 anos que eu não te vejo. Marcela, tua força é algo absurdo e, enfim, né? Você é muito princess, maravilhosa. E eu sempre lembro da palavra que você me entregou quando eu tava pra ter o Dante, que você tinha sonhado, né, com o meu parto, e eu lembro disso, assim, e você sempre foi muito querida comigo, foi um prazer caminhar com você. E Sol, tamo junto, né? Você sabe. Gente, é tipo, yo, parça, você sabe que é só chamar a qualquer hora que realmente tamo junto. É um prazer imenso caminhar com você. E é isso, gente. Deus abençoe. Tô muito feliz de poder falar com vocês. Eu acho que é algo bom da quarentena que a gente consegue se reaproximar de pessoas que a gente perdeu o contato por convivência da vida, assim mesmo, né? Não por nada ruim, graças a Deus. Mas que a gente vai perdendo contato e é bom. Eu acho que, né, Deus aproveita tudo e ele nos aproxima bem, bem. A internet é uma bênção, só a gente saber usar que dá tudo certo. Tá bom? Gente, um beijo, foi muito bom falar com vocês. Vou ver aqui se dá pra gravar. E depois eu faço um post mais pra frente, que eu acho que eu vou entrar de férias semana que vem. Mesmo que seja de um só, meus horários vão mudar. E aí a gente pode fazer, sei lá, uma live temática, alguma coisa assim, pra ter mais foco, né? Que eu falei do mesmo. Eu falei do mesmo momento, mas eu puxei muito assunto. E às vezes fica meio confuso. Mas assim, na minha cabeça funciona, mas eu não sei se as pessoas entendem na mesma linha que eu falo. Mas amém, a gente ora e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Um beijo, gente. E precisando, quiser conversar individual, me chama, tá? Me chama no privado, a gente pode marcar um horário. Tô à disposição pra bater papo, né? De qualquer coisa, seja coisas tipo qualquer coisa, tanto entre aspas profundas, outras não tão profundas, o que for necessário. Se quiser conversar, me chama que a gente conversa, tá bom? Um beijo. Temas da ETED. Menina, pois é, né? Temas da ETED. Olha só. ETED é uma bênção. É muito bom. Agora tá. Agora vamos ver o que vai dar com a Covid, né? Porque algumas ETEDs foram canceladas. Eu acho que só permaneceu 2 esse ano. Mas provavelmente, se Deus quiser, eles estão vendo que pro segundo semestre vai ter várias ETEDs e vai ser bem legal. Mas enfim, me mandem sugestões de temas, tá bom? Que a gente pode conversar. Ah, Marcinho, tô indo embora, Marcinho. Gente, eu tenho 1 minuto e 56 segundos. Ou seja, eu estou falando há 1 hora. Eu vou ter. Marcinho, você que manja de internet, como que eu gravo a live? É só apertar encerrar e ele vai pedir pra deixar gravada? Porque aí eu deixo gravado. Eu falei de vários assuntos referentes a esse momento que a gente tá vivendo. É... E é isso, tá bom, gente? Um beijo, porque tá acabando, tá? Vai desconectar aqui. E me chamem, tá? Pode me mandar vídeo que a gente responde e conversa e estamos à disposição de todo o coração. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tá, vai aparecer a opção de deixar salvo. Ok. Tem que apertar o encerrar, certo? Eu aperto o encerrar e aí vai aparecer. Ok. Ai, meu Deus. É isso?
Essa é a